Por favor, assiste e compartilhe esse vídeo, porque essa história precisa ser conhecida pelo Brasil. Nesse vídeo você vai ter uma aula como você nunca teve antes, de honra, resiliência, dignidade e coragem. Mas para você, antes de eu passar o vídeo, deixa eu fazer um contexto. Imagine que durante 6 meses você ficou preso. Nesses 6 meses você passou 10 dias em uma caixa escura, sem luz, sem janela, sem contato com o mundo exterior, sem poder falar com a sua família, sendo torturado. E tudo que você precisaria fazer para acabar com isso imediatamente seria delatar, culpar, jogar um crime inexistente em uma pessoa inocente. Tudo acabaria se você fizesse a injustiça que foi feita com você com outra pessoa. Você aguentaria? Olha, eu sinceramente, até eu me pergunto, será que eu aguentaria? Pois essa pessoa aguentou isso. E hoje ela passou o dia, pela primeira vez em 2 anos, falando. Ela foi censurada durante 2 anos, ela não pôde dar entrevista, não pôde sair para lugar nenhum, ela não pôde usar suas redes sociais, era proibido que uma foto dessa pessoa fosse divulgada, uma foto. Hoje foi a primeira vez que ela falou, que ela pôde ser ouvida. Então eu te peço, por esses 2 anos, por esse sofrimento dessa pessoa, compartilhe esse vídeo. Assiste agora. Concedesse o consentimento para... E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado inclusive com a ebulição social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando como preocupação, ele se lembrou do seguinte fato: em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, o sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo evidentemente trouxe instabilidade para o país. Então o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então eu jamais me dignaria a fazer isso, e deixei de forma muito clara: não delatei, não irei delatar, e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia, como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus, e sei que prestarei conta dessas coisas. Esse é o Felipe Martins, a pessoa que o Alexandre de Moraes precisa matar, porque ele é uma prova viva dos crimes do Moraes. Ele é uma prova viva da ditadura do Alexandre de Moraes e do porquê a gente precisa ir para as ruas. Se 10% do povo brasileiro tivesse a coragem que esse cara tem, tivesse a resiliência que ele tem, nós nem sequer teríamos chegado onde nós estamos agora. É por isso que eu termino esse vídeo falando: o Felipe Martins é um herói.
o que ele passou, o que ele aguentou, o sofrimento que foi colocado em cima dele, mesmo assim ele não cedeu, eu não sei quem seria capaz disso. Mauro Cid não aguentou nem 3 meses. Mauro Cid não aguentou 10% do que foi feito em cima do Felipe Martins. E Mauro Cid saiu culpando e delatando e inventando crime para todo lado. Felipe Martins não. Ele estava disposto a passar o resto da vida preso. E pode. Pode, porque ele provavelmente será condenado a 50 anos de prisão. Mas ele prefere ficar preso por 50 anos e morrer na cadeia do que cometer uma injustiça com outra pessoa. Que aula. Felipe Martins, pessoal. 2 anos em silêncio.